começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu novo calçado de corrida. Hoje a gente vai falar de um calçado de trilha. Eu sei que o pessoal do asfalto deve estar um pouco... Pô, Gustavo, você está falando muito de calçado de trilha, volta a falar um pouco mais de calçado de asfalto. A gente vai mesclar os calçados, um pouco de asfalto, um pouco de trilha, porque esse ano o programa Fôlego tem muita trilha pela frente. Tem alguns calçados de trilha que a gente vai apresentar para vocês, mas em breve a gente vai estar balanceando esse número entre calçados de asfalto e calçados de trilha. Ok, o programa de hoje vai tratar desse calçado aqui, ó. Esse é o ASICS Fuji Attack número 4, é um calçado que eu corri bastante com ele, fiz mais de 200 km de provas e treinos com esse calçado, então tenho bastante informação para passar para vocês sobre as minhas impressões desse, que é para ser um dos calçados mais versáteis do mercado quando o assunto é desbravar as trilhas, e trilha a gente sabe, né gente, tem muita diferença de uma trilha para outra, e calçados versáteis para trilha é um negócio difícil de encontrar. Então se você está a fim de conhecer um novo calçado de trilha, um calçado versátil, disponível no mercado para encarar trilhas difíceis e também terra batida, coisas mais tranquilas, não saia daí que está começando o quadro Testamos de hoje com o Fuji Attack número 4, certo? Saia daí. Muito bem, minha gente, você assiste o programa Fôlego, você viu o K21 Serra do Japi? Tá no ar, tá aqui embaixo na descrição também se quiser assistir. Nessa prova eu estava usando o Fuji Attack número 4. Você assistiu também o 21K da ASICS de Noronha, não assistiu? Pois bem, nessa prova eu também estava usando o Fuji Attack número 4 da ASICS. Por quê? Porque são provas que mesclam os terrenos. Eram terrenos de terra batida com alguma trilha, mas com grau de dificuldade médio, sem muito barro, coisa que eu precisasse de um grip um pouco mais proeminente. Eu conseguiria transpor esses terrenos com um tênis mais versátil, que fosse mais indicado para terra batida, para trilhas menos técnicas. Por isso que eu fui com o Fuji Attack número 4. A partir de agora eu vou te mostrar ele na Vurb e falar por que eu escolhi esse tênis para essas provas que tem um grau de dificuldade intermediário. Vamos lá. Essa é a Vurb, você está vendo na Vurb o Fuji Attack número 4. Esse tênis é lindíssimo, vamos deixar bem claro, essa é a primeira opinião visual do calçado. A ASICS acertou demais no visual desse calçado. Bom, vamos dividir então por partes, como você já sabe, essa primeira parte é o cabedal. Eu vou falar um pouquinho do cabedal do Fuji Attack, depois da entressola e depois do solado que está aqui embaixo. O cabedal do Fuji Attack, como você pode ver, é constituído de mesh. Ele tem várias linhas de suporte e vários materiais agregados. Aliás, se você pega o calçado na mão, você vê que ele é praticamente um Frankenstein, de tanta coisa costurada que ele tem em cima. Ele não tem uma estrutura lisa, uma estrutura uniforme. São várias peças sobrepostas, justamente para dar um pouco mais de durabilidade. É um calçado de trilha, a gente sabe que ele sempre é mais exigido do que um calçado de asfalto. Você vai encontrar mais adversidades, vai botar o pé no barro, dentro de rio, de lama, vai dar bicuda em galho de árvore, em pedra. Então, ele tem que ter um reforço maior. E é isso que a gente vê aqui, olha lá. Na frente, ele tem uma sobreposição de tecido dupla no material de couro. Na lateral, ele acompanha esse material, que são todas sobreposições de material de couro, todas costuradas em cima do mesh. Aqui é mesh, embaixo é mesh, onde você está vendo o azul escuro é mesh. E todas essas linhas aqui de couro são linhas costuradas em cima do mesh. Ele tem uma sobreposição de TPU, que é um material plástico, aqui na logomarca da ASICS, e vem para a parte de trás com mais sobreposição de couro. E um contraforte, um clipe de contraforte interno, que não é uma tradição da ASICS, né, gente? Vocês estão ligados, a gente fala aqui sempre dos tênis da ASICS, tem o contraforte, o clipe de contraforte externo, plástico. Nesse calçado, não, a gente tem um clipe de contraforte interno, mas apesar disso, é um clipe de contraforte super rígido, que faz com que você tenha um direcionamento de passada bem eficaz. Por que eles trabalham com clipe de contraforte interno e super rígido? Porque esse tênis não tem o guidance line, ele não trabalha com aquela linha que guia a sua passagem, que normalmente os calçados da ASICS trabalham. No caso do Fuji Attack não tem guidance line, então a maneira que eles te dão de dar uma certa correção no alinhamento da sua passada é colocar um clipe de contraforte mais rígido, mas nesse caso um clipe de contraforte interno. Vamos continuar mostrando aqui a parte do cabedal, que é super interessante. Como você pode ver, essas linhas ligam com os ilhoses de amarração. E esses ilhoses, eles têm dois tipos de cadarço
funcionando na amarração do calçado. Eu vou falar sobre isso, mais os pontos positivos e negativos, mas mais para vocês entenderem mesmo. Tem um cadarço, esse laranja, que dá a volta inteira e passa por todos os ilhoses, e o cadarço de amarração mesmo, que é esse zebrado aqui, ele puxa o primeiro cadarço para dar uma amarração um pouquinho mais eficaz. Isso é o que diz o release do produto. A gente ainda tem mesh na língua, a língua é feita de uma espuma, é super grossa, a língua tem uma espessura bastante importante. O tênis tem o pocket, que é aquele pocket tradicional para você guardar o cadarço lá dentro, que é muito tradicional já dentro dos calçados de montanha, porque o cara que está correndo montanha, pelas adversidades do terreno, normalmente o tênis se desamarra. Então, o que eles fazem? Você amarra o calçado e consegue colocar ele dentro de um pocket na língua. Ponto positivo, já é uma tradição também de calçados de montanha. No mais, é um cabedal que, no meu entender, tem várias sobreposições de tecido e ajudam com isso a dar mais durabilidade para o produto final. Mas, gente, vocês sabem, né? Eu sempre falo isso, quando tem sobreposição de tecido, aumenta a durabilidade, mas o que aumenta junto? O peso. Nós estamos falando de um calçado de 300 gramas, são 299 certinho, pesado na balança. Nesse que é o modelo 42. Então, não é um calçado leve. E quando a gente trata o Fuji Attack como um dos calçados mais versáteis da ASICS, e ele veio para o mercado para substituir o Fuji Racer, que era o calçado anterior, e a ASICS não tem mais nenhum calçado um pouquinho mais reduzido, mais leve, para quem está a fim de encarar as trilhas e está preparado, já gosta de correr com calçados mais leves, mais reduzidos. Então, teoricamente, esse seria o calçado mais reduzido de trilha da ASICS esse ano. Então, 300 gramas é um pouquinho acima do que a gente espera. Vamos ver a entressola lá na Vurb? Vamos lá. Bom, entressola inteirinha, toda essa parte de laranja que você está vendo aqui é a entressola do Fuji Attack número 4 e ela é feita de Solite. Solite é aquele material já tradicional de EVA que a ASICS trabalha, é super confortável. Esse calçado tem uma cápsula de gel aqui no calcanhar. E embaixo já liga com toda aquela estrutura de borracha injetada que a gente já conhece nos calçados de trilha da ASICS. Agora eu vou abrir um parênteses, eu vou falar sobre o solado do Fuji Attack para explicar um pouquinho para vocês os segredos desse tênis, por que esse tênis é o tênis mais versátil do mercado da ASICS, no mercado de trilha. O segredo está aqui embaixo no solado, então vamos lá, vou mostrar na Vurb. Você está olhando para o solado do Fuji Attack. Como você pode ver, ele tem um grip proeminente, ele tem sulcos bastante profundos. A gente está falando aí de 3 a 4 milímetros de profundidade entre cada sulco, mas são sulcos entre grips que são chapados. É difícil explicar isso para você, mas eu vou tentar explicar aqui. Bom, ele tem muito grip, o grip é super proeminente, mas o grip ele não é pontudo, ele não visa o ataque na terra. Ele é chapado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele funciona muito melhor para terra batida do que para trilhas enlameadas. Ah, beleza, Gustavo, é legal ser um tênis bom para terra batida e por conta dele ter os sulcos bastante proeminentes entre os elementos do grip, você também pode eventualmente usar numa trilha molhada, mas não aquelas trilhas com muito barro. Você vai ter dificuldade de transpor as trilhas com muito barro com esse tipo de grip, apesar de ser um grip alto, porque ele é um grip alto, mas ele não tem ataque, ele não tem ângulo de entrada na trilha, ele tem uma angulação chapada. Bom, então vamos lá. É difícil a gente falar assim que um tênis é versátil, mas um tênis de trilha para mim é versátil quando ele encara vários tipos de trilha. Então, se você for pegar um mato, ele vai bem? Ele vai bem. Uma terra batida, ele vai bem? Vai bem. Numa trilha ligeiramente molhada, ele vai bem? Ele vai bem. Se você pegar uma lama, um dia muito lameado, muito molhado, talvez você sinta falta de um grip um pouquinho, que ataque um pouquinho mais a trilha e que te dê um pouco mais de garra na hora de você fazer a decolagem do seu pé. Bom, por que eu escolhi esse tênis para correr essas duas provas que eu falei para vocês, o K21 Serra do Japi e Fernando de Noronha? Porque eu sabia que esses terrenos que a gente ia enfrentar tinha muita terra batida e tinha trilhas simples, não tinha aquelas trilhas de extrema dificuldade. Por exemplo, o K42 Vila Langostura, que era uma prova que incluía neve, tinha que transpor muito rio, eu sabia que eu ia precisar um pouco mais de gripe, é um tênis que não me oferecia a segurança que eu precisava para esse tipo de trilha. Por outro lado, em Noronha, que tinha muito asfalto misturado com bastante terra batida, ele é um tênis que vai muito bem, porque apesar dele ser um tênis de trilha, essa configuração do solado que tem o grip chapado, combinado com o gel e com o Solite, dá um conforto muito acima da média do ponto de vista dos calçados de trilha. Se você comparar o Fuji Attack 4 com os outros calçados de trilha disponíveis no mercado, ele tem um conforto
muito acima da média. Ok? Bom, vou mostrar um pouquinho mais embaixo antes da gente falar dos pontos positivos e negativos, porque ele tem uma configuração diferente também no sistema de torção e também na hora da aterrissagem que esse calçado proporciona para você. Vamos lá. Bom, como você pode ver, eu já mostrei o grip, que você vê muito mais proeminente aqui na parte de cima. Aqui embaixo ele fica mais raso, o grip fica mais raso, e na parte do calcanhar ele tem uma borracha injetada, aquela borracha do Ahar, que dá um pouco mais de durabilidade, e o que faz com que esse calçado também aguente aquele pedacinho de asfalto, tá, gente? Quando você vai sair para correr na trilha, normalmente você pega um pedacinho de asfalto, né? Não é todo mundo que mora num sítio. Então ele te dá um pouquinho mais de segurança do desgaste nesse solado Ahar. Agora, o que tem de diferente aqui que você consegue identificar? Além da ausência do Guidance Line, que já é uma tecnologia patenteada e super presente nos calçados da ASICS, você vê aqui um sistema de torção diferente, ó, tá vendo? Ele não é o Trustic System tradicional, ele é um sistema de torção diferente. Por que a ASICS coloca um sistema de torção diferente nesse calçado? Porque os calçados de trilha precisam um pouquinho mais de sistema anti-torção do que os calçados de asfalto. O Trustic System talvez fosse um pouco frágil demais para a finalidade desse calçado, que é você desbravar as trilhas, e aí tem muita irregularidade, tem muita pedra, o seu pé sai nas irregularidades, tanto para fora quanto para dentro, e esse movimento de torção é um movimento que deve ser evitado nesses calçados. A maioria dos calçados de trilha são calçados mais rígidos, então como esse calçado não é um calçado tão rígido, ó, como você pode ver, ele tem uma flexibilidade muito acima da média, a ASICS precisava dar elementos para contenção dessa irregularidade. E os dois elementos que a gente identifica nesse calçado para conter a irregularidade e a torção, primeiro é o clipe de contraforte super rígido, apesar de interno, e o sistema de torção, que é o Torsion System, que é mais rígido do que funciona o Trustic System natural da ASICS. Tá compreendido? Então vamos aos pontos positivos e negativos do Fujiattack número 4 da ASICS. Bom, o primeiro ponto negativo desse tênis, no meu entender, é o excesso de material. A gente tem que pensar o seguinte, as linhas de trilha já são linhas mais reduzidas que as linhas de asfalto. No ano passado, quando a ASICS lançou os calçados do ano de 2015, eu fui e conheci no lançamento esse tênis me animou muito, porque é um tênis versátil, como eu falei, todas as qualidades que ele tem para você encarar os diversos tipos de trilha. E a gente no Brasil, gente, precisa de calçado assim, porque os calçados que têm um ataque no grip servem muito bem para trilhas enlameadas e trilhas com grau de dificuldade avançada, mas a gente normalmente corre mais a terra batida mesmo, aquela trilha batidinha, aquele patch de mato, de terra, que é o que compõe a maioria das trilhas que a gente vê no Brasil. Então, esse tênis me animou demais. Mas, o que acontece com esse calçado? Como as linhas foram muito reduzidas, existiam mais calçados de trilha do que tem hoje, existiam mais calçados de asfalto do que se tem hoje também, em todas as marcas. Por quê? Porque o dólar está alto, as taxas de importação estão altas, então as linhas vêm reduzindo. No caso de algumas marcas, as operações no Brasil foram simplesmente dizimadas. É o caso da Saucony, que esse ano dificilmente vai ter lançamento de produto no Brasil. Então, como as linhas foram reduzidas, a ASICS deixa de ter um calçado de competição de trilha no mercado, como era o Fuji Racer, que a gente tem revisado aqui no Testamos. Então, quando você tira esse calçado, você perde um pouco essa gama de corredores que precisava de um calçado de competição. Então, teoricamente, esse calçado é o calçado de competição, mas aí ele tem 300 gramas e tem muito material sobreposto no cabedal. Respira menos do que a gente esperava que ele fosse respirar e tem um peso agregado muito acima do que um tênis de competição te proporcionaria, entre 220 e 230 gramas, esse é um calçado de 300 gramas. Isso para mim é um ponto negativo, não porque o calçado fica um calçado pesado, não, mas é um calçado até com um peso adequado para um calçado de trilha, 300 gramas. Mas aí a ASICS não tem no mercado um calçado de prova, um calçado de competição de trilha. Então, teoricamente seria esse, mas com 300 gramas, essas sobreposições de tecido fica inviável. Ok? Segundo ponto negativo desse tênis, para mim, é a amarração. Eu não entendi essa amarração. Eu vou mostrar de novo na Verve para ver se vocês entendem, porque eu não consegui entender. Ele tem ilhoses independentes em todos esses elementos que imitam o couro, mas aí tem um cadarço laranja passando por dentro dos ilhoses e o cadarço real puxa esse cadarço laranja. Eu não entendo para quê, não faz sentido. Você podia puxar simplesmente os ilhoses, colocar uma amarração com material um pouco mais elástico para dar uma amarração mais complexa. Eu não entendo para que ter dois cadarços, é mais peso para o calçado. Essas sobreposições de tecido também nos materiais de couro que ligam nos ilhoses, também achei desnecessário. Se a gente de repente tivesse uma amarração tradicional nesse calçado, a gente poderia perder aí, sei lá, 20, 30 gramas, a gente estaria falando de um calçado de 260, 270 gramas, o que seria muito mais adequado para o posicionamento de mercado dele.
Certo? Bom, vamos aos pontos positivos do Fuji Attack número 4 da ASICS. Bom, primeiro ponto positivo, versatilidade. É um calçado que vai encarar as terras batidas, vai encarar as trilhas de mato, vai encarar a maioria dos terrenos de trilha que a gente tem para desbravar no Brasil. Sim. Por outro lado, se você vai correndo no asfalto até chegar na trilha, como o grip dele é chapado, ele te dá uma versatilidade para também encarar esse desafio, esse pedacinho de asfalto, até você chegar na trilha que você vai cumprir. O que é muito legal, que a maioria dos calçados de trilha que tem aquele grip que ataca o solo, aquele calçado você não pode botar ele no asfalto de jeito nenhum. Primeiro, porque você mata o grip, segundo, porque é super desconfortável. Então, esse calçado ele tem uma versatilidade acima da média, isso para mim é um ponto positivo. O segundo ponto positivo desse tênis é o conforto. E aí, o conforto ele provém de dois elementos. O primeiro elemento é o solado de Solite com gel, que é uma marca registrada da ASICS e que já transforma os tênis de asfalto da ASICS em calçados acima da média do ponto de vista de conforto. Quando eles trazem essa receita, né, esse balaio de gato que eles criaram para os calçados de trilha, por mais que você coloque um grip proeminente, alto, embaixo, o solado a rar, você tem um conforto acima da média. E esse calçado é super confortável. Esse é o elemento número 1. O elemento número 2 que causa conforto nesse calçado é a flexibilidade. E isso, em poucos calçados de trilha, você consegue fazer. Dobrar a parte do meio pé e fazer com que você tenha mais flexibilidade no geral no calçado. É um calçado flexível, um calçado que se você coloca no pé, sem olhar para ele, sai para dar um trotinho, você não percebe inicialmente que é um calçado de trilha. De tão confortável e flexível que esse calçado é, para mim é um ponto extremamente positivo, certo? O terceiro ponto positivo, como esse calçado perdeu em peso, perdeu na versatilidade para ser um calçado de competição, ele ganhou em durabilidade. Então, se você está afim de um calçado de trilha, que seja versátil, mas também seja durável, esse calçado é uma super opção. Lembrando, eu já corri mais de 200 km com ele, se você olhar para ele, ele não parece que tem 200 km rodados. É um tênis que em termos de durabilidade e de acabamento, está acima da média. Bom, recapitulando, o Fuji Attack número 4 é um calçado de 10 mm de drop, 299 gramas e está à venda pelo preço sugerido de R$ 499, mas você encontra por R$ 299, R$ 349, dependendo do site em que você buscar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um quadro Testamos. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!